Muito bem, Shalom, Lekulan, Tzadikim. Bem-vindos ao nosso canal Derek Hahaim, O Caminho da Vida. A você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe o seu ahavt, o seu like, para nos ajudar no engajamento desse canal, para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. No primeiro vídeo, eu falei sobre o pecado da masturbação, um pecado que é quase que irreparável. Segundo nossos sábios, Maimônides diz que o pecado da masturbação é tão perigoso que um indivíduo dificilmente consegue se arrepender, ele consegue fazer teshuvá dessa verá, desse pecado. Eu separei aqui alguns capítulos do profeta Isaías, do Hanavi Yeshayahu, capítulo 1, a partir do Perek 1 e dos Passukim 15, que diz assim: pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Hashem, o Eterno, o Clemente, o Poderoso, está falando através da boca do Hanavi Yeshayahu que quando o indivíduo comete esse pecado, o pecado da masturbação, que ele estende suas mãos para fazer tefilá, para orar a Deus, Deus ele esconde os olhos desse indivíduo. Por quê? Porque as mãos dessa pessoa, o versículo 15 diz, estão cheias de sangue. Os nossos sábios dizem que trata-se de sêmen. As mãos do indivíduo estão cheias de sêmen. Então, quando ele vai levantar a mão para orar, o Eterno não atende a oração dele. Isso é muito comum nos nossos dias, quando uma pessoa ela comete esse pecado e ela vai orar, e ela se lembra desse pecado, e Yetzirará o acusa dizendo: você vai orar? Lembra daquele pecado que você cometeu lá no banheiro, lá na sua cama? O pecado da masturbação? Suas mãos estão cheias de sangue. Mas o versículo 16, o Passuk 16 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Ou seja, aqui Deus está dando uma oportunidade para o indivíduo fazer teshuvá, se arrepender dos seus pecados. Lavai-vos, lavar as mãos. Lavar as mãos aqui é a pessoa se arrepender. E ele está dizendo o seguinte, no versículo 17, aprendei a fazer o bem e atendei à justiça. Bom, aqui é Isaías, capítulo 1, que segundo nossos sábios, o tratado de Nidá, do Talmud, está falando sobre o pecado da masturbação. A pessoa que tem suas mãos manchadas de sangue é a mesma coisa de sêmen, que é equivalente ao pecado de assassinato. Eu vou ler agora na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é assim chamado Novo Testamento, capítulo de número 6, o capítulo de número 6, e a partir do versículo de número 22. Perek 6, a partir do versículo 22, palavras de Yeshua. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Palavras de Yeshua HaMashiach. Eu vou entrar aqui em uma área da anatomia da alma, sobre a visão, sobre os olhos, que são as janelas do mundo. Eu estou aqui com o livro Anatomia da Alma, no capítulo 32, trata-se dos olhos, as janelas do mundo. Primeiro, eu vou ler aqui mais um capítulo, agora na Epístola de João, Yohanan, Charlim, apóstolo João. O capítulo 2, o versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo do Pai não está nele. Portanto, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo.
Mundo aqui que o Yohanan João está se referindo é o Olam Hazé, não o mundo literalmente, o físico, mas o sistema desse mundo, as Haverot, os pecados, o sistema desse mundo. Okay? Então vamos entrar aqui agora no tema desse estudo, como se libertar do pecado da masturbação. Todo pecado ele começa com os olhos, por isso que eu falei sobre a anatomia dos olhos. Segundo a anatomia da alma, os olhos talvez sejam os órgãos sensoriais mais importantes. A visão nos apresenta cores e formas, na verdade, o mundo todo que nos cerca. De certo modo, o ser humano é capaz de ouvir, cheirar, sentir sabores e apalpar com os olhos, que lhe proporcionam uma experiência sensorial disseminada que não pode ser reproduzida por nenhum outro órgão, ou seja, através da visão é possível imaginar, mas provar prontamente a reação dos demais sentidos. A visão permite que se veja a maravilha e a beleza da criação física de Deus. Destituídos de visão, nós nos desligaríamos da realidade e seríamos privados de contato genuíno e nítido com o mundo. No âmbito espiritual, ver também significa olhar as coisas de maneira profunda, com a finalidade de descobrir sua essência. Sem uma boa visão, somos incapazes de perceber a presença de Deus em nossa volta. Então, a anatomia da alma está falando sobre a visão. E vamos entrar agora nesse sentido da visão, agora sobre o olhar lascívio. A nossa visão tem muita importância. Agora vamos falar sobre o olhar lascívio. O olho em hebraico é Ain e tem exatamente a mesma pronúncia do nome da letra hebraica Ain. A gemátria equivalente do valor numérico da letra Ain é 70, que por um lado corresponde às 70 almas da casca de Jacob, de Bereshit capítulo 46, ou seja, Gênesis capítulo 46. E pelo outro, as 70 nações arquétipas do mundo e as 70 características malévolas. De todos os atributos negativos de todas as nações do mundo, a imoralidade sexual é o mais difundido, o mais prejudicial. Assim nos ordena a oração do Shema, que é Sefer Bamidbar, números 15 e 39. Não erreis seguindo os vossos olhos. O Talmud, Berahot 12b, interpreta essa passagem como uma norma que exige que nos resguardemos de nos privar, das imoralidades sexuais. Bom, aqui nós falamos sobre o olhar lascívio. O olhar, ele tem um lado bom e um lado ruim. A pessoa enxerga coisas boas, contrapartida a pessoa também ela enxerga coisas ruins. E é preciso a pessoa ter um autodomínio de sua visão, prestar muita atenção naquilo que ela está vendo. O Tratado da Mishnah no capítulo 4 diz assim: quem é forte? Aquele que domina a sua má inclinação. E os nossos sábios dizem o seguinte: a pessoa deve estar sempre pronta para lutar e resistir. Cada dia apresenta um novo desafio e uma nova investida. Derrotado numa frente, o Yetzirará aparecerá inesperadamente em outro lugar. Os nossos sábios continuam dizendo o seguinte: o Yetzirará, que é a inclinação do mal, ele prefere aparecer disfarçado de direito, justiça, a lei e sentimentos religiosos. Ou seja, o Yetzirará se apresenta como disfarçado de coisa boa. Olha, faz isso aí, cobiça, vai lá, adultera, rouba as coisas erradas. Cara, isso é bom.
Deus não vai te julgar por isso. Isso não vai ter retaliação no mundo espiritual. O Yetzirah vem disfarçado de justiça, de sentimentos religiosos. Bom, agora vamos entrar aqui no estudo e finalizar como se libertar desse pecado. Eu li Isaías capítulo 1, sobre a lavagem das mãos, que traz alusão à pessoa fazer tchuvá, se arrepender de seus pecados, e não só se arrepender de seus pecados, mas buscar de coração, de kavaná, a presença de Hashem, fazendo tzedakah, caridade, bondade. E isso, essa pessoa ela vai conseguir destruir as cascas de impurezas da sua neshama, da sua alma. Vamos lá, o Salmista 24 diz o seguinte, Sefer Terilim: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mateus capítulo 24 e o Passuk 38. Mateus 24, Passuk 38. E Yeshua, ele fala sobre os dias de Noé. Nos dias de Noé, esse pecado foi um dos pecados responsável, né, pelo dilúvio, Mabu, dilúvio. Bom, em outro vídeo eu vou falar mais sobre a anatomia dos olhos em um olhar assim mais profundo e bem explicado, pois aqui nós estamos falando sobre como se libertar do pecado da masturbação. Então eu apenas entrei em detalhes aqui, abri parênteses para falar sobre o significado etimológico do olhar. Mateus 38 diz: nos dias anteriores ao dilúvio, a geração do Mabu, do dilúvio, a grande enchente foi um desastre de consequências cataclísticas, que acabou com o mundo como era e deu origem a um novo mundo totalmente diferente, no aspecto de um mikveh, um banho ritual. Ou seja, o dilúvio foi tipo um mikveh. Os nossos sábios dizem que o Mabul Ha-Mabu foi um aspecto de um mikveh, um batismo, um banho ritual. No tratado de Kalahabati, diz que a geração do dilúvio foram todas as pessoas que desperdiçaram suas sementes, ou seja, sêmen. Haviam entre eles astrólogos que diziam: olha, o mundo não durará menos de 6.000 anos. Não procriemos filhos e então viveremos o tempo todo. Ou seja, vamos pecar. Vamos cometer pecados. Bom, e Deus lhe disse: vocês se fizeram coisas mais importantes. Bom, Deus lhe disse: vocês se fizerem a coisa mais importante, eis que eu arrancarei seus nomes para que vocês nunca sejam considerados na contabilidade do mundo. E de onde sabemos isso? Diz a respeito de Onã. E seria quando ele viesse à esposa de seu irmão e desperdiçasse o sêmen. Vishet erreit. O sêmen, ou seja, a sua semente no chão, no artizá. Ele se excitava sexualmente antes da relação sexual? Bom, o ato de desperdiçar o sêmen da maneira errada. Bom, da mesma forma diz para a geração do dilúvio, para toda a carne corrompida, desperdiçada. O seu caminho na terra. Hat Eretz, quando foi
o pecado de Er, né? Foi o filho de Judá, assim como o pecado de Onã, e portanto o versículo diz, e Deus o matou também, né? Ambos os filhos de Judá tiveram ali relação com Tamar, que na verdade o Zohar diz que era para Judá se casar com a mulher. Então, eles desperdiçaram sêmen e Deus, né, acabou os matando por causa desse terrível pecado. E, na verdade, o Zohar Sagrado diz que havia uma névoa, uma profecia de que Judá era para se casar com Tamar. E no final, isso acontece e ela aparece na genealogia de Yeshua HaMashiach. Voltando para o Talmud, para Gemara, vemos uma condenação muito pesada, pelo menos por parte de alguns rabinos, de ações que podem até levar à estimulação sexual ou à emissão de semente. Observe que diferentes razões para esta proibição estão implícitas nesta passagem. Uma forma de assassinato, desperdício de vida potencial, uma forma de avodazará, idolatria, seguir os próprios desejos, afastando-o de Deus e cometendo adultério com as próprias mãos, ou seja, fazer sexo consigo mesmo, ao invés de sexo como uma forma de se conectar com uma outra pessoa. Isso aqui é muito sério. O capítulo 24 e 38 de Mateus continua dizendo o seguinte: as pessoas comiam e bebiam. O cataclismo os alcançou inesperadamente, como o mundo funcionou. Como se nenhum julgamento estivesse vindo, ou seja, nada vai acontecer, vamos beber, vamos comer, vamos pecar, vamos aqui cuidar dos nossos assuntos. O capítulo 24, 38 diz que eles casavam e davam-se em casamento. Está escrito: os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si esposas de quem escolheram. Gênesis 6, 2. Eles tomavam esposas de quem eles escolheu. Bom, mesmo aqueles que eram casados com outros homens. Isso aqui está no Tratado de Bereshit, Rabá 26:5. E de quem eles escolheram? O Rabino Runá acrescenta em nome do Rabino que a geração do dilúvio foi selada para a destruição no momento em que legalizaram os casamentos com outros homens e com animais através de um documento de casamento, onde quer que seja encontrada a perversão sexual, a pestilência chega ao mundo. Isso aqui está no Tratado de Bereshit, Rabá 26:5. Os atos de tomar a esposa de outra pessoa ou casar com um homem ou um animal, isso acontece hoje em dia. Eram chamados de Hamas. Hamas quer dizer violência. Traz alusão ao que aconteceu com Israel. Como é ensinado, a geração do dilúvio violou todos os preceitos, mas a sua sentença não foi selada até que eles estendessem as mãos para a violência ou para o roubo, como está declarado em Gênesis 3:15. E a terra está cheia de violência, cheia de Hamas, por meio deles. Tratado de Sanhedrin 10, 108a, melhor dizendo. Bom, Alberto, você falou essas coisas aí. Interessante, essas palavras aí. Agora, como fazer chuvar? Como se arrepender desse pecado? Que é o pecado da masturbação. Primeiro, evitar acessar sites pornográficos, principalmente esses sites que agora
como se dizem, parece que é privacy, esses sites em que até mesmo pessoas famosas e anônimas criam para vender fotos, enfim. Evitar de acessar redes sociais. E redes sociais rola muita prostituição. Redes sociais é uma terra sem lei. E hoje o pecado está cada vez, né, muito mais aprofundado devido também às redes sociais. Então não quer dizer que você não pare de usar redes sociais, mas tenha cuidado com o que você segue. Entendeu? Se você tem uma forte intenção para esse pecado, que é a masturbação, prostituição, evite acessar essas redes. Invista o seu tempo em livros de Torá, Bíblia, caridade, tzedakah, assistindo vídeos na internet de Torá e ensinamentos, fazendo tzedakah, fazendo bondade, falando de Torá com outras pessoas. Isso você vai ter um tempo para Deus. Agora, quando você desperdiça o seu tempo com olhares lascívios para essas áreas do mundo cotidiano, a intenção do diabo é te levar para o pecado, pois esse mundo é um mundo cheio de distrações. Que Deus te dê força, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, e que eu espero que você venha nesse vídeo aqui fazer o seu comentário, deixar o seu comentário, a sua opinião, e dizer, olha, eu gostei muito do seu vídeo, eu aprendi muita coisa, eu estou trabalhando em cima desse pecado. Como aconteceu no vídeo anterior, muitas pessoas falaram, olha, esse vídeo abriu meus olhos, tal, e etc. Faço o mesmo. Vou ficando por aqui, que Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos vocês, e até o próximo vídeo.